Oi, gente, nós somos estudantes de Ciências Biológicas. O nosso grupo ele é composto por mim, Stephanie, Ruane, Luane, Giovana e a Evelyn. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, que é a síntese de lipídios. Ou seja, vamos entender como o nosso corpo fabrica as gorduras e como ele precisa para funcionar no nosso organismo. Então, o que são as sínteses de lipídio, né? A síntese de lipídio, ele é um processo que acontece dentro do nosso corpo para produzir gorduras. E a partir de, e a partir de outras substâncias, como os carboidratos e proteínas, isso acontece principalmente no fígado, que é um órgão super versátil, e também no tecido adiposo, né? Que é onde o corpo guarda gordura. As funções principais da síntese de lipídios são no crescimento das células, né, a manter a estrutura das membranas celulares e a produzir hormônios importantes. E além disso, eles são necessários para a gente absorver algumas vitaminas que vêm da alimentação, as chamadas lipossolúveis, né, que é a vitamina A, D e K. Sem essas gorduras, sem essas vitaminas, não seriam bem aproveitadas pelo nosso corpo. Os principais tipos de lipídios sintetizados pelo nosso organismo. No nosso corpo, ele produz vários tipos de síntese, quer dizer, de lipídios. Cada um com uma função específica, cada um com uma função específica. Temos os ácidos graxos, né, que são como a base de construção das outras gorduras, e os triglicerídeos, que são armazenados e usados como fonte de energia. Tem os fosfolipídios, né, que formam a membrana das células, e o colesterol, que é usado para produzir hormônios, e a vitamina D. E, e os mais complexos, como glicolipídios e esfingolipídios, que também, que também tem funções estrutural e de sinalização. Ou seja, os lipídios não são só gorduras ruins, elas são essenciais para o nosso organismo. Agora vamos entender um pouco mais na célula, né? Onde exatamente essa produção ocorre? Principalmente no retículo endoplasmático liso, que ajuda, quer dizer, a fabricar os fosfolipídios e os triglicerídeos, e também no citoplasma. Além disso, os peroxissomos participam da produção de outras moléculas, de lipídicas como o colesterol. A localização muda, a localização varia conforme o tipo lipídico, né, e a necessidade de cada célula. Boa tarde. Dando início aqui ao que a Stephanie estava falando no slide anterior. Eu vou falar um pouco sobre a síntese de ácidos graxos. Tudo começa com uma molécula chamada acetil-CoA, que é transformada em malonil-CoA. Essa transformação é feita com a ajuda de enzima acetil carboxilase, que precisa de ATP e biotina para ela acontecer. Nessa reação, um gás carbônico CO2 é adicionado, mas depois ele será liberado de novo durante a condensação. Essa liberação do CO2 ajuda a empurrar a reação para frente, facilitando a união das moléculas. A partir do melanil-CoA, os ácidos graxos vão sendo construídos com a adição de unidades de 2 carbonos por vez.
Eu vou falar um pouco também sobre a síntese de triglicerídeos. Os triglicerídeos são gorduras usadas para armazenar energia. Eles também são formados pela união de uma molécula de glicerol 3-fosfato com 3 ácidos graxos. Primeiro, o glicerol ele é ativado e vira glicerol 3-fosfato. Já os ácidos graxos se ligam à coenzima A e formam o acil-CoA. 2 acil-CoA se ligam ao glicerol 3-fosfato, formando o diaglicerol. Depois ela entra em mais um acil-CoA, e forma o triaglicerol, também chamado de TAG. Essa síntese ela acontece principalmente nos fígados e nos tecidos adaptosos. A síntese de triglicerídeos. O glicerol 3-fosfato pode vir de 2 fontes principais. A primeira é o fígado, como eu já havia falado no slide anterior agora há pouco, onde o glicerol ele é transformado diretamente pela enzima glicerol quinase. A segunda fonte é a glicose. No processo da glicose, a glicose ela forma uma substância chamada diacetona fosfato, que é convertida em glicerol 3-fosfato. Pela enzima glicerol 3-fosfato desitrogenase. Esses caminhos, eles garantem que o nosso corpo eles tenham glicerol disponível para formar os triglicerídeos. A síntese de fosfolipídio. As sínteses de fosfolipídios, eles são essenciais que formam as membranas das células. Eles têm uma cabeça polar com fosfato e hidrofólica, ou seja, ela atrai água. E tem duas caudas apolares de ácidos graxos que são hidrofóbicas, ou seja, repletem a água. Essa estrutura ela permite que os fosfolipídios fornecem a bicamada lipídica das membranas celulares, que é como uma parede protetora em volta da célula. Por isso, os fosfolipídios eles são muito importantes para a estrutura e a proteção das células. Agora vamos falar sobre a síntese de colesterol. Aqui vamos entrar falando da enzima HMG-CoA redutase. Essa enzima é a principal da produção do colesterol no nosso corpo. Ela vai catalisar a conversão do HMG-CoA em mevalonato nos primeiros passos da via. O interessante é que a gente pode dar um exemplo se ela fosse uma regulação por feedback, ou seja, quando há muito hemivalonato ou colesterol no organismo, a boa produção vai diminuir. Isso vai ser uma forma do corpo evitar excessos de colesterol. Mas aí entra um ponto que é a regulação hormonal. O glucagon é um hormônio liberado em jejum. Ele vai estimular a enzima. Já a insulina liberada, quando comemos, vai promover ainda mais a síntese de colesterol. Isso mostra como o metabolismo de lipídios é integrado com o metabolismo energético. Por isso, alterações hormonais vão afetar diretamente os níveis de colesterol. Ok, essa parte aqui desse slide vai mostrar o começo bioquímico completo do acetil-CoA, passando por várias etapas, como a gente pode observar. O mevalonato, por exemplo, e o isopropyl bisfosfato,
ele vai chegar até o colesterol final. Mas vai destacar uma coisa: apesar de parecer complicado, esse processo é comum e vai acontecer em todas as células que produzem colesterol, sem exceção, até chegar no fígado. Mas o corpo não depende somente da produção interna. A gente adquire também o colesterol através da alimentação. O nosso corpo produz mais colesterol e o resto é através da alimentação. E se produzir muito colesterol no corpo e adquirir muita gordura através da alimentação, vai acabar gerando problemas como o acúmulo de colesterol no sangue. O acúmulo de colesterol no sangue vai causar problemas como a interrupção da passagem do sangue pelas artérias. Então, é muito importante ter um equilíbrio entre a ingestão de alimentos que, em excesso, vai causar muito colesterol no nosso corpo. A importância clínica da síntese de lipídios. Até aqui a gente pode concluir a grande importância que tem o colesterol para a nossa saúde. A gente falou, por exemplo, dos hormônios e também a gente precisa lembrar das nossas membranas celulares. A gente sabe que a camada fosfolipídicas da membrana plasmática tem lipídios e também tem os hormônios, como já citei, que há o estrogênio, a testosterona e os corticoides. Esse processo é regulador por enzimas e hormônios. E se houver um desequilíbrio, surgem doenças como obesidade, doenças cardiovasculares e disfunções hepáticas. É por isso que existem medicamentos já existentes, como as estatinas, que elas vão ajudar para inibir enzimas como HMG-CoA, redutase, que vai diminuir a produção do colesterol pelo corpo. Mas é importante ressaltar uma coisa, que como funcionam os remédios vai depender de como as pessoas tomam no dia a dia. Para concluir, a gente entendeu a importância dos lipídios para o nosso organismo, seja na questão das funções das nossas células, do problemas cardiovasculares e também sobre a importância do equilíbrio da produção e o consumo. Porque quando esse equilíbrio é desregulado, ele garante energia e estrutura e ele não garante isso tudo. Então, quando fugir do padrão, ele vai levar a desenvolvimento de várias doenças. Por isso que é importante a gente cuidar da saúde, ter uma alimentação equilibrada, cuidar da bioquímica do nosso corpo, com uma boa alimentação, atividade física, se necessário, um acompanhamento médico. Vai ser essencial, vai ser essencial. Obrigada a todos que têm assistido. Essas aqui são nossas referências.